vai vir provas, vai vir tentações, aflições, e você vai falhar em todas elas. Sabe por quê? Porque a casa não está edificada sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha não consiste apenas em ouvir a palavra, mas porém praticar a palavra. Da mesma forma os maridos. O Senhor diz, por meio de Paulo, que nós devemos amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja. Eu pergunto aqui, alguém se habilita por si mesmo, de si mesmo, corresponder fielmente a esse mandamento? Você consegue? Seria para mim a maior surpresa da vida, se o marido disser, irmão, graças a Deus tenho conseguido. Nunca. Nunca. Se não é um trabalho profundo da palavra, esmagando o nosso amor carnal, erotizado, interesseiro. Se não é a palavra esmagando o nosso coração adâmico, caído, que não converte, ou tem alguém aqui que tem uma carne convertida? Nossa carne necessita todo o tempo do trabalho da palavra e do trabalho da cruz. A palavra não deve ser algo esporádico em nós, ela deve habitar ricamente o nosso coração. Habitar, viver, fazer morada permanente em nós. Por isso, irmãos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, para que Ele nos mostre o quanto existe de escombro sufocando a palavra na nossa vida. O fato de nós não conseguirmos corresponder à palavra, responder à palavra, viver a palavra, é porque os escombros sufocam a palavra. Então você vê aqui, são mandamentos, são virtudes de Cristo. Porque tanta submissão como o amor são virtudes de Cristo. Ele foi aquele que viveu toda uma vida de submissão ao Pai em todas as coisas. Tudo o que ele fez para agradar o Pai. Tudo o que ele fez para honrar o Pai. E você vê também o seu amor. Que amor é este? O amor do nosso Senhor. É com este amor que nós somos ensinados e exortados a amar as nossas esposas. Você pode não ser totalmente correspondido por ela, mas o seu amor não tem por base o quanto você é correspondido. Às vezes você diz, minha esposa é muito fria, ela não me ama, ela não me abraça, às vezes eu sinto que ela nem se importa comigo. E o que você vai fazer? Você só tem uma única alternativa, amá-la. Mesmo se você não se sentir amado, ame. Mesmo que você veja um caminhão de defeitos nela, ame. Mas não é um amor que vai nascer por você e de você. Esse amor, ele vai brotar pelo trabalho vivo da palavra, pelo praticar a palavra. Praticar a palavra, irmãos, é quando a obra do Espírito Santo tocou profundamente o nosso coração e está evidenciando transformação. Mas vamos avançar na nossa leitura aqui. Versículo 26, ele diz, porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as coloca em prática, é comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Sabe o que é a areia? A vida natural. A rocha é Cristo e a areia é a vida natural. Mas vamos devagar aqui, porque temos alguns detalhes para ver. E desceu a chuva, vieram as torrentes, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então nós já sabemos o que significa aqui a chuva, as torrentes e os ventos. Veja bem, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Deixe-me mostrar algo para vocês, só para que venhamos ganhar um pouco mais de luz sobre o que está sendo dito pelo nosso Senhor. Por favor, abram suas Bíblias aqui em Lucas capítulo 6. A partir do versículo 46, é interessante que Lucas, ele faz a sua exposição dessas palavras, desses ensinos do nosso Senhor, de uma forma muito simples. É como que uma síntese.
Ele pega o ponto essencial. Então ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? O Senhor Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A exposição em Mateus, ela é muito ampla. Aqui em Lucas, é bem resumida. Todo aquele, ou todo que vem a mim e ouve minhas palavras, e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou profundo e pôs os alicerces. Só isso nos basta. Cavou profundo e pôs alicerces. O que Lucas está dizendo para nós, irmãos? Mateus diz que é como o homem que edifica a casa sobre a rocha. Lucas diz que é como o homem que cavou profundo e colocou alicerces. Isso mostra para nós, irmãos, quando a palavra tem primazia, quando a palavra tem centralidade em nossa vida, há algo grandioso. Você vai cavar profundo, porque a vida cristã, ela sai da superfície e entra na profundidade. Isso é a vida na rocha, a rocha é Cristo. Paulo faz uma exposição doutrinária sobre este assunto em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Então, se você quer ter uma exposição doutrinária sobre o que significa edificar a casa sobre a rocha, então você vai para 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, e você vai ver o que significa isto, edificar a casa sobre a rocha, sobre o fundamento. Um cristão aonde a palavra não opera na sua vida. Como diz o nosso Senhor Jesus aqui, aquele que ouve essas palavras e não as coloca em prática, isto é, a palavra não tem uma ação e nem uma reação. Se em nossa vida a palavra não tem uma ação, que é o seu trabalho interior, e não tem uma reação, que é o seu trabalho exterior, ele diz que é como o homem que edificou a sua casa sobre a areia. A areia é a vida natural. Ele não pode responder ao Senhor. O que significa isso? Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. É impossível uma pessoa fazer a vontade de Deus vivendo a vida natural. É impossível uma pessoa corresponder à vontade de Deus edificando a sua casa com base na sua vida natural. Nossa vida é edificada pelo trabalho da palavra numa rocha. Nossa vida, ela é trabalhada pela palavra. Isso nos leva a cavar mais profundo, a ter uma realidade mais profunda, e não vivemos na superfície do natural. É aqui, irmãos, que as provas, é aqui que as tentações, é aqui que aquelas aflições temporais têm prevalecido sobre a vida de muitas pessoas. Eu não sei no contexto de vocês, mas no contexto que eu tenho vivido de maneira geral, a quantidade de cristãos que estão fazendo tratamento contra a depressão é algo assustador. Assustador. Hoje é provado cientificamente que a depressão é uma doença, como uma doença cardíaca, como qualquer outra doença no nosso corpo. A questão é que ela é uma doença da mente. Todos nós somos vulneráveis a essa doença. Tem um livro escrito que fala sobre a depressão de Spurgeon, muito importante para você entender, é uma doença. Porém, essa doença, ela pode ser facilmente tratada quando você entende o lugar, a centralidade, a obra, o trabalho, a vida, o poder da palavra. Porque aqui você vai ver, se a nossa vida está sendo edificada sobre a areia, sobre a nossa vida natural, onde está a nossa esperança, irmãos? As nossas expectativas, as nossas preocupações, as nossas inquietações. Deixe-me mostrar esse ponto particular
Aqui no capítulo 13 de Mateus, por favor. O versículo 4 diz: E quando semeava, parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus. Está vendo aí? Aves dos céus. Se você vai aqui no versículo 19, eu vou fazer isso rapidamente para que a gente ganhe tempo na leitura. Olha o versículo 19 deste capítulo 13. Quando alguém ouvir a mensagem do reino e não entender, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então, olhe bem, versículo 4. E quando semeava, parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram. Meus irmãos, este capítulo 13 aqui é tão importante, porque